E olha, foi diagnosticado e nós, diante da condição dela, não tinha nenhum tipo de possibilidade terapêutica. E ela ficou sendo cuidada, sendo acompanhada, cuidada em cuidados paliativos, e em algum momento, lógico, ela ficou naquela reta final mesmo de vida. E nós enfrentamos uma turbulência, uma família muito difícil. Eles queriam, porque queriam, que a gente estabelecesse. Chegou um momento que a paciente não aceitava mais ingerir absolutamente nada. E aí teve-se que suspender a dieta da paciente, estabelecer todas as medidas de conforto. Mas as filhas queriam porque queriam que nós instalássemos nutrição parenteral total. Veja, completamente. Era uma verdadeira loucura mesmo. E aí, diante dessa situação, eu assumi um colega que colocou no papel isso, entendeu? E, graças a Deus, antes mesmo que eles partissem para uma... Uma coisa que eu conseguiria fazer, né? Talvez uma palestra sobre cuidado paliativo. Não, a gente, inclusive, a gente vai iniciar um programa de treinamento e capacitação da equipe toda, porque a gente lida com isso sistematicamente. Paliativa. A gente precisa... nem cuidado paliativo, porque eu acho que os outros profissionais vão melhor do que nós. É medicina paliativa mesmo. Veja, essa lacuna... O médico tem muita dificuldade. Essa lacuna a gente já identificou e é uma necessidade da empresa de se qualificar e capacitar seu corpo técnico. Ou em relação a isso. Isso é um projeto que a gente já está negociando com a instituição. Mas, nesse caso especificamente, um colega de fora, que chega... Mas aí, se o outro de dentro tiver experiência, vai questionar. Sim. Né? Aí, você não é coisa que você... É porque eu fico muito difícil de parecer o parecer, ele é verdade. É a vez que você pede aparecer. Por exemplo, duas opiniões diversas. Como conduzir um bicho que passa, mas o que está como médico assistente da confiada, acho que não é fazer. A família pressiona por um lado, né? Porque a família hoje, a falta também a dificuldade da família de diálogo, de entendimento. E eu sei, porque eu estou com meu pai muito idoso, mas graças a Deus os 3 irmãos estão bem. Só tem eu de medo. Os outros são todos do judiciário. Juiz, outro professor. Não tem ninguém da minha área, ninguém. Mas estamos muito bem conectados com o médico assistente para quando a gente precisar tomar a decisão. Mas é muito difícil a família ter alguém que coordene isso, que mentalize isso, que vai informando, olha, vocês vão precisar tomar decisões, né? Não vai ser fácil. Mas tem que pensar nele, né? É difícil. A maioria quer tudo. Eu vou deixar vocês aí. Eu vou levar a pessoa que falou que tem. Uma reunião. Ai, meu Deus, só para recordar o que eu... Obrigado, mas uma vez eu vou assistir online, porque eu estou colocando. Tem que fazer um pequeno, tem tudo. Você não tem Vocês, ó, engordar. Você conduz aí, eu vou botar no mundo, eu vou botar pelo online, tá? Eu um pouquinho de esmola. O princípio é tomar. Irmão, mas dentro fala muito, viu? Eu já fui para a palestra com ele. Já vi ele na noite comigo, nas palestras que ele demora muito. Eu disse, você... A dele foram 3 horas, né? 3 horas. Isso aí já aqui. E Não tem problema, e ele ainda fala, o pessoal adorou. Ele ainda fala para funcionar. Depois na reunião a gente ainda conversou um bocado. Não tem.
Sim. A ideia é essa mesmo. Pega esse papel pra cá, traz para o controle. Eu tenho que passar a aula. É como... Todos aqui tiveram a Covid? Eu não. Se teve, fica tudo. Olha, nem atrás de brava, nem nada, nem sintoma, nem nada, nem eu, nem Suzana. O que eu tive que precisei me afastar, que testei, foi tempo. Depois que... Eu me achava. Você não ia dar. Agora eu comprei todo mundo estudar. Não era a única coisa que eu só andava de máscara. Tudo. Me afastei do problema. Eu também. Agora em junho eu tive. Eu com congresso. E agora? Eu com congresso. Aí amanheci. Emanuel, que é o conselheiro de Alagoas, tinha arranjado comigo com a Belém. Ele estava tossindo. Meu outro estava tossindo. Por essa está aqui, porque eu não estou mais. Porque 2 dias depois eu comecei com a mesma tosse. Aí, esquisito da garganta, eu ia viajar para BH para um congresso. Eu disse, eu vou testar. Eu testei já, não sei quanto é. Achando que não ia dar. Eu já não ia pegar, deu positivo. Graças a Deus. Mas foi assim, 2 dias de tosse, não se guardava e só. Doutor, quem é que dá permissão para as pessoas entrarem? O senhor? E assim, como é que a gente vai ver? Pois é, ela deixou de dar inteira. Eu vou. Eu não vai ver. Eu vou. Não, agora não é, não. Não, eu só aqui, eu tirei já a marcha para comer. O pessoal é todo ótimo. O povo descansa, tem a gente. E a gente, eu me impressionante. É impressionante como o profissional de saúde trabalha mais do que todo mundo. Mas é isso, não. A gente quando está em casa para assistir aula agora. Quando está em casa, sim, já tem eu tenho tanta coisa. A doutora, quer um pouquinho com meu tempo? Não. Não quero. Eu não quero. Um pouquinho de limão. Não, obrigada. Vamos lá. Não sei se tu disse, Viviane mostrou, enviou para a gente no sábado um modelo, né? Um modelo do... Porque a gente está vendo, quando as pessoas pedirem permissão para entrar, como é que vai dar? Ela chega, como é que vai ver? Vai ter permissão não. Vai não? Vai entrar direto? Assim, eu testei, gravei um nome para mim, meu e-mail pessoal, para confiar também, ela perguntou para ela. Será que tem café aqui? Deixando o piloto automático. Doutor? Aí, veja, a gente já está no ar. Ah, tá gravando, cara. E é água. Tá gravando, cara. Eita. Vocês logo ela começou a gravar. Aqui é água aqui. Sim, está gravando, mas está aberto o som. Tá. Eu deixei o som aberto. Tudo ok, cara. Bom. Bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós temos a honra e o prazer de receber a doutora Helena, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o prontuário médico. Boa noite, Carlos. Eu que agradeço, né, o convite e a oportunidade. Só um minuto. Vocês estão ouvindo bem? Ninguém ouvindo. Deixa eu entrar no celular. Eu também estou. Tecnologia, né? Fazia 15 dias da quarta dose. Eu agradeço a Deus, porque também só foi 2 dias. Isso foi. 7 dias depois eu estava boazinha, né? Quando eu me lembro lá de Edson, de Açoeiro. Eu também. 7 dias depois eu estava bem. Já testei negativo, já estava tudo ok. Aí Foi fui eu buscar. e a Marga estamos sacando. Os filhos tiveram. Minha irmã, minha mãe.
Mas passaram. Eu também vi muito enfermeira, né? Tem mora com minha mãe e tudo. E ela trabalha assim, tudo. Teve. E você está ouvindo aqui? Não estou ouvindo. Então, não está fechado. Agora, sabe o que eu tentei fazer e não está pegando? O chat. Para dizer que estava ouvindo. Tá ouvindo? Eu estou. A Gabriela levantou a mão. Aí, tá ouvindo, tá ouvindo. Tá bom. Mas o chat, vê aí se tem alguma coisa que está fechando no chat. Tu vai não responder. Ele não respondeu. Como é que você levantou a mão e eu não Mas não tem que ouvir você. Vocês estão vendo, é porque não está aparecendo aqui, está aparecendo só nesse pequeno. Então está aparecendo O chat. o som para gente de vocês, os ouvintes. Ah, então é aqui, né? Boa noite. Tá falando mal. Mas está saindo aqui na. Eu acho que tem que sair para eles aqui na TV. A prova na TV, É. tá dizendo? É alguma coisa de sangue, configuração do dispositivo. É, mexer de novo. Aqui, Aqui, ó. micro. Ah, é. Tu coloca a TV, TV. Não, aperta de novo, rapidinho. Aqui. Bota TV. Agora. O lockdown, a gente tem tudo que controla. Boa noite. Boa noite. Vai passar. É negócio Ah, agora o chat. Eu não estou conferindo. Ó, também estou dizendo lá. Para eles fazerem perguntas, se for escrita. Boa noite, pessoal. Estão ouvindo agora? Quem me deu o microfone? Já está. Gabriel está perguntando de resposta. Fornecer legendas de chat. Também. E a Jéssica? Deixa eu ver agora. Está salvando aí. Eu espero, sabe, vou pedir 3 meses de licença, me acalmar um pouquinho. Sim, mas eu confesso que eu Já contribuí o que deveria. Como é que tu A gente vai tem responder? que deixar um ciclo na vida, sabe? É difícil, é sofrido, mas é preciso. É preciso, porque as coisas têm que se relacionar também. Estado, você sabe, o Estado Sem retorno, né? estou fazendo as coisas de gripe, estou tendo que ir atrás. Isso tem uma coisa, um momento. Ainda está lá para você aqui. Um momento é isso. Mas Agora, já da reunião, mas aí, né? Mas está bem. Não vou ir. de vez em quando. Ano passado a gente veio pessoal CFV aqui, minha foi almoçar com a gente, ele estava bem, participou da reunião CFV, todo mundo chorou, se emocionou, foi muito abraço, ele marcou tanto o CFV. Mas nós apresentamos, e até adoecer, valeu mil. Será que essa é a anotação de reunião? Não sei dizer para você. Eu não sei como Não, não. não sei se é psiquiátrico, não sei se é inicial. Eu não posso mais nada nisso. Talvez a cabeça dele está sempre Ele sempre teve um motivo de debilidade, muita dificuldade de delegar. É assunto. Aí não dou, não tem. Quem pode ignorar o outro?
Oi. A gente tentou começar, mas está dando problema no som. Canal. Alô, Carlos? Carlos? Estou ouvindo bem, Rivanildo. Está me ouvindo? Tô te ouvindo. Agora estou ouvindo. E o restante do pessoal, nos escuta? Alguém pode sinalizar? Por favor. Ok, na escuta. Certo. Ok, muito obrigado. Então, vamos dar início. Tivemos esse probleminha com o som e a doutora Helena Carneiro Leão, conselheira do nosso CREMEP, vai dar início a essa fala a respeito do prontuário. Obrigado, Helena, por favor. Eu que agradeço o convite, né, de estar aqui, poder, de uma certa forma, contribuir. Na verdade, essa palestra, esse material, foi do CFM, não foi o que a gente pega sempre no CREMEP. Foi uma tentativa de trazer para vocês também, tanto a parte legal, como também a perspectiva do prontuário médico eletrônico. Porque a intenção do CRM a plataforma já está aí, né, posta, o CRM virtual e a plataforma da prescrição, atestado, solicitação de exame, mas que a gente tenha a vinculação do prontuário eletrônico a essas prescrições. Então, eu acredito que até o final do ano a gente esteja Tá. Na verdade, a gente conseguiu, isso o CFM fez, resgatando muitas origens, para, a partir daí, a gente ter a ideia do prontuário de uma forma que não perdesse a identidade do prontuário, mas tivesse um formato eletrônico adequado. Hoje, uma das grandes preocupações do Conselho é, principalmente, a preocupação do médico em preencher o prontuário eletrônico, né? Isso tem dado a preocupação de preencher corretamente no período certo, naquela temporalidade, às vezes tem trazido, né, alguns transtornos e algumas denúncias do Conselho. Eu peguei um recurso de um médico que foi denunciado porque ele não colocou no prontuário em tempo hábil o protocolo. E ele foi denunciado pelo diretor do hospital. Teriam 20 ou 30 minutos, no máximo, para fazer. Mas o pior, ele fez, mas não anotou. Então, o que entrou depois já não encontrou aquilo. Então, de todos os documentos médicos, de todos que a gente tem, o prontuário médico é o documento mais importante. Por que a gente usa esse nome, documento médico? Porque muita gente raciocina assim, não, prontuário é prontuário, documento médico é atestado, é receita, é laudo. Não, o prontuário é um documento, e é um documento onde tem todas as imagens e todo o registro dos acontecimentos da saúde do paciente. Existem pessoas que colocam mais coisas no prontuário. Sim, às vezes você precisa colocar uma passagem familiar, algum impasse que você tem que colocar, né? Mas, assim, é um documento que ele tem uma ligação, veja como a gente colocou, ele possibilita a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional.
Isso é muito importante, porque há uma teoria de alguns colegas e de não ver o prontuário como um todo. Então, todas as vezes que a gente vai ver um recurso de um processo no CFM e que temos que ver assistência, a gente olha todo o acompanhamento muito profissional do paciente. A gente não se atém apenas à prescrição e à evolução. Porque nesse momento o paciente é um todo, né? Então, esse elemento do prontuário, ele vai servir para tudo, né? Por isso que eu digo que ele é o documento mais importante. Quem ensina precisa do prontuário, quem vai fazer pesquisa precisa do prontuário, todos os dados epidemiológicos de saúde pública ou coletiva estão ali. E o médico pode utilizá-lo como instrumento de defesa legal. O médico não tem o direito de tirar a cópia do prontuário de um hospital, de uma unidade hospitalar, ou de qualquer instância que seja, e usar isso como defesa. O do seu consultório, você é o responsável pela guarda. Se você for um profissional liberal, pessoa física, ou pessoa jurídica, que o prontuário é você quem faz, só tem o seu lá, é você o responsável. E também será o seu instrumento de defesa, né? Também será, porque não pense que a gente não sabe, não. A gente sabe quando ele é montado. Então, quando vai se defender, é muito importante que a gente tenha um mínimo no dia do atendimento, porque se percebe quando o prontuário não corresponde à realidade, até porque o médico tenta botar aquilo que ele foi denunciado. Infelizmente, ele tenta suprir quando ele é chamado e ele pode mexer no prontuário. É pior, né? Eu considero pior. Mas não é sempre, eu não botei tudo, mas botei o principal. Achei que o que eu botei contemplou, né? Isso é um básico, né? De um prontuário que não é feito por nós. Isso é um dos questionamentos do prontuário eletrônico e da receita da prescrição eletrônica e do coisa. Por quê? Porque na forma eletrônica, como a gente está usando numa plataforma do CFM, somos nós que preenchemos. Alguns médicos têm se queixado bastante da ferramenta em função do tempo que perde para garantir as informações. Então, isso já também está sendo modificado no CFM e que a gente espera que isso vá para frente, né? Mas a gente não pode, isso todo mundo sabe, não precisa nem a gente falar, né? Mas, às vezes, a falta de um dado na anamnese é decisiva para você não conseguir se defender e não conseguir sair da situação que se encontra. Então, eu vejo, assim, nos hospitais a gente vê muito processo de São Paulo, pela quantidade de unidade hospitalar que tem lá, né? A falta de cuidado que se tem com o prontuário, seja ele eletrônico, seja ele físico. Então, às vezes não consta, né, as terapêuticas que foram feitas, não consta horário, não consta, você não consegue identificar quem prestou assistência como médico àquele servidor. Isso a gente também vê, às vezes, nos hospitais públicos do nosso estado. Né? Então, tudo que está armazenado tem que ser assinado eletronicamente e, de preferência, com a identificação digital. Essa é a ideia. Porque se a gente não tiver a garantia de que a gente está assinando uma coisa que eu fiz e que ninguém vai mexer e que não pode ser alterada, ficamos numa situação muito difícil. Algumas unidades estão preocupadas com isso e que às vezes ficam pensando, e se a gente... Porque a assinatura digital ninguém vai ler, né? Ninguém vai se preocupar de ler, né? Então, quando a assinatura ou a legibilidade da letra é muito difícil, é tão ruim também para fazer o processo, para fazer o relatório. Por quê? Porque a gente não tem nada. Então, a gente chega do advogado e a gente me chama como relatora. Eu não consigo ler o que está ali, né? Então, assim, é muito difícil isso tá. Eu penso que é uma etapa ultrapassada, né? Eu penso que a gente já está em outro patamar, né? E pode acontecer, a gente tem muita ficha, né? A ficha de emergência, que é um prontuário médico, é um prontuário. Então, embora seja uma ficha sumária, emergencial, ou primeiros dados, ela é um prontuário que o paciente tem.
Se o paciente for a óbito ali na sala vermelha ou onde quer que seja, se só tiver escrito uma linha, é aquilo ali que você vai pontuar. Se você só conseguir escrever uma linha, obviamente que, passado o período, o médico deve ir lá e fazer constar. O que é que ele fez, o que é que ele não fez, né? Se ele sugeriu remoção, se não podia ser removido, né? A gente vê muito essa dificuldade nas unidades do interior, né? A gente ainda tem inúmeros e inúmeros hospitais no interior que não existe nada disso. A pessoa liga para a central de lei, tudo escrito à mão, mal escrito, né? Para transferir o paciente. Isso é uma coisa que já deveria estar superada, né? Então, ninguém vai ser penalizado eticamente porque numa ficha de emergência não colocou tudo. Eu não vejo essa possibilidade. Né? Agora, de quem é o prontuário médico? É do paciente. Sem dúvida, esse nome é prontuário médico, mas deve estar sempre disponível ao paciente, ao seu representante legal. Se ele pedir cópia todo dia da prescrição, ele tem direito. Se ele pedir cópia todo dia da evolução ao diretor da unidade, ele tem direito. Então, hoje, eu acho que Pernambuco ainda está um pouquinho fora disso, mas tem uns estados, em hospital privado, a família pede tudo, inclusive o preço que foi o remédio liberado. Vai também, pede na farmácia quanto é que está sendo aquela medicação. Eu sei que no Einstein isso acontece, eles já fazem automaticamente. Então, a cópia é dele e o original pertence à unidade ou ao médico que o atendeu como profissional liberado. Né? Então, ele, quando pede, ele pede a cópia, mas ele tem direito. Ele tem direito. Isso é... Então, o prontuário hoje, perante a justiça, a gente vai chegar aí na justiça comum. Perante a justiça comum, ele é o instrumento mais valorizado pelo juiz. É o termo de consentimento informado dentro do prontuário. O médico
Não sei porque ele está observando que a gente não faz. Estão ouvindo agora? Agora sim, voltou. Agora estou ouvindo. Ok. Sim. Deram um backup ali. Um stand-by ali. Eu acho que o anterior é esse. Foi na hora que naquela hora que... Esse? Esse. Esses, vocês ouviram esse? Bom, a importância do prontuário eletrônico foi principalmente o controle da vulnerabilidade dos dados, né? Então, a autenticação, o controle de acesso e o processamento de sistema foi o que favoreceu a gente ter o controle do dado que a gente transfere para o prontuário. Há quem sugira, por exemplo, em alguns hospitais, naquelas fontes e diretrizes que a gente encontrou, tem unidade que faz cópia de segurança a cada 24 horas. Guarda essas cópias em locais seguros, tira aplicações críticas que fazem. Essas aplicações críticas, elas são basicamente de TI. O que é que pode se melhorar quando se tem uma cópia, quando se tem um dado, a proteção física de tudo e esses testes periódicos de restauração, né? Que a gente sabe muito bem que essas empresas, todas essas que prestam serviço, elas têm a obrigação desses testes periódicos. Esse compartilhamento de dados e independência entre dados e programas, isso também é uma estrutura que ela tem que existir, né? Porque se você não tiver uma lógica na independência desses dados, tudo vai ser misturado. Você não vai conseguir ter uma linguagem para manipular esses dados. Hoje, para se fazer um trabalho utilizando informações de prontuário eletrônico. A tela não está sendo compartilhada. É isso. Está sem a tela, né? A tela está sendo compartilhada. Agora. Beleza. Agora. Aparece a tela para todos? Sim. Para mim está aparecendo agora. Vocês já tinham visto essa tela? Já tinham visto essa? Não. A anterior, será que tinha? Não. Vocês fizeram o quê? Essa? Não, essa é depois. Essa, vocês viram essa? O meu eu só consegui ver agora. Pronto. Essa foi exatamente aquilo tudo que eu falei, né? Sobre autenticação, sobre cópia de segurança, sobre cópias em locais seguros, sobre os testes periódicos.
A próxima fala exatamente do banco de dados, né, que é esse controle dessa estrutura física, e uma linguagem própria para a manipulação desses prontuários, porque isso também é outra coisa que se tem dificuldade quando se muda de empresa, quando se muda de teste, mas hoje segue mais ou menos uma linha. A questão da privacidade e a confidencialidade, nós médicos temos o dever, né, de manter esse sigilo e as digitações desses dados, eles não podem ser conscritas. Mexi, aí passou. Voltou? Não, tá ao contrário. Tá a bolinha para baixo. Aqui. Passa para frente. Tá passando para frente. Essa bolinha aqui, se a mão para baixo, aí passa também, para cima também. Pronto. Para baixo, dá. E a senha de acesso, todos aqui já devem ter, né, ter prontuário eletrônico, sabe que não nos exime o fato da gente dar a senha, pedir a um profissional para fazer por nós, como sempre fizemos, telefona para a enfermeira, anote aí que eu vou fazer tal coisa. Cuidado, né? Cuidado, porque nem sempre isso a gente consegue, digamos assim, resolver no prontuário de forma que isso não traga prejuízo, né? Então, os funcionários das áreas técnicas, eles nos ajudam muito, verdade, nos ajudam muito, mas a confidencialidade e todo o processo que está lá no prontuário é falso, né? Então, hoje no CRM virtual, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que vocês podem usar. Alguns tiveram que fazer biometria de novo, outros não, mas esses perfis de usuário e entrar em todo o sistema de prontuário, se você tiver o CRM virtual, você entra, você consegue entrar. Auditoria, tem que ter auditoria, né? Isso é outra parte técnica que muitas vezes o médico não sabe que nada disso existe. Mas todas as auditorias mostram. Vou dar um exemplo a vocês. Eu sou gerente do Serviço de Perícia Médica do Estado. Estou saindo, mas estou há 5 anos nessa função. O sistema do Estado de perícia é o sistema de nível de segurança 2. Todas as vezes que alguém mexe na agenda, não, ninguém mexeu na agenda, ninguém mexeu. Quando a gente faz a auditoria, é impressionante. Tem 3 ou 4 funcionários que tentaram agendar pessoas por fora, que não estavam na lista. Então, é muito importante que todas essas transmissões de dados sejam. Tudo que o CFM está usando no certificado digital, na prescrição eletrônica, tudo tem o ICP Brasil. Isso também é uma coisa que nem todos os sistemas têm. E toda a certificação de software é junto ao CFM. O CFM espera, até dezembro, a gente espera que até dezembro o prontuário eletrônico, a plataforma esteja totalmente disponível para os médicos utilizarem. Até porque a telemedicina vai exigir isso. E era muito melhor que fosse uma plataforma do CFM ou de outra entidade médica do que se a gente utilizar qualquer plataforma como a maioria dos médicos estão usando, o MEMED e outras plataformas que a gente não sabe o mecanismo de segurança. Pesquisa hoje em prontuário eletrônico tem que ter. Para abordar o prontuário eletrônico, qualquer prontuário tem que pedir autorização do Comitê de Ética e Pesquisa. Qualquer dado que esteja em prontuário hoje é considerado um tipo de pesquisa que lida com o ser humano. Esses mecanismos de controle também são os internos de cada um dos sistemas, né? Essa resolução do CFM, essa resolução é de 2002. De lá para cá, não teve nenhuma nova resolução sobre a questão da legislação arquivista. Então, essa resolução, ela criou todos os arquivos para prontuário. Então, ela normatiza isso. E essa comissão permanente de avaliação de documentos deve existir em todas as instâncias. Ela é uma resolução do Conselho Federal para as instituições médicas.
É pena porque nem sempre todo mundo consegue, né? Entrando na ética propriamente dita, né? Nunca é demais a gente dizer tudo isso que está no prontuário, né? Nenhum médico pode negar o acesso ao prontuário médico, ficha clínica, o que seja, né? E dizer ao paciente que é dele, né? E que tudo que vai ali de informação, ele não pode deixar de dar. Quem é que entrega a cópia na unidade? É o diretor técnico. O diretor da unidade é responsável pela guarda, pela entrega, pela cópia, tudo. Nós também não podemos nos negar a dar laudo ao paciente. E nem pode se cobrar nem por laudo, nem por atestado, nem por nada disso. Havia no Código de Ética anterior uma teoria de que quando você pedia a alta do hospital a pedido, o médico não era para fazer nada. Isso não existe. O paciente sai, não adianta ele assinar o prontuário, estou saindo porque quero. O médico tem que colocar. O paciente não aceitou o machucado, recebeu todas as informações e faço e entrego nas suas mãos um encaminhamento, não é um encaminhamento, é um resumo de alta, dizendo que a alta dele não foi uma alta determinada pela equipe médica, e sim a pedido dele. Mas não pode ficar inimigo do paciente. Tem muito médico que se afasta completamente do caso. Essa resolução também é antiga de 2000, mas ela já vem dentro do contexto do consentimento do paciente. A gente pode dar o prontuário do paciente ao familiar? Não. Pode dar a cópia do prontuário, o diretor técnico pode dar a cópia do prontuário ao paciente? Não. Três únicas condições para se entregar o prontuário médico, do ponto de vista ético, é a pedido do paciente, quando o médico precisa da cópia do prontuário em sua defesa, seja ela ética, civil ou penal, e no caso de uma ordem judicial. Está havendo um desencontro com a LGPD. A LGPD considera autoridade não só o juiz, a autoridade judiciária, ela considera o delegado e o promotor também. Nós não entregamos cópia nem a promotor nem a delegado. Aí tem sido agora uma constante o delegado ameaçar o diretor, dizendo que vai mandar prender se não entregar a cópia do prontuário. Então, houve um parecer do CFM recente, dizendo que não entregasse, mas era uma situação muito constrangedora para o diretor, porque o parecer do CFM, o delegado não quer saber. Então, você vai preso, você vai detido porque não entregou. Então, o que está se tentando é, junto à Secretaria de Defesa Social, um meio termo, né, de que se o delegado acha que aquilo é tão importante, ele faça um contato com o próprio conselho, talvez, faça uma comunicação. Porque para o inquérito policial, o prontuário vai aguentar de quê? Quem consegue entender isso? Não tem perito médico olhando aquilo ali. Quem vai fazer o relatório é o delegado. Então, existe um desentendimento aí no meio do caminho, e a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, deu um parecer baseado na LGPD que a gente deveria entregar. Foi André Longo que pediu, foi o secretário que pediu. Isso está em uma confusãozinha, porque a gente não pode entregar. Agora, prontuário de paciente falecido já tem jurisprudência. O próprio CFM teve que se dobrar isso, porque um juiz de Goiânia deu uma decisão que vale para o Brasil inteiro, que pode entregar. A familiar, filho, primeiro mulher, né? Depois filhos. Há muita briga, né? Às vezes, no óbito de uma pessoa, né? Duas famílias brigam, né? Mulheres diferentes, filhos de mães diferentes, mas a gente tem que entregar. Essa resolução de 2000, ela fala muito do sigilo. O sigilo na justiça comum e na justiça penal, eu não vejo dificuldade para o médico. O médico vai, quando convocado, se for um crime, que você ouviu alguma coisa, mas você tem todo o direito de dizer, eu vim, mas eu não vou poder falar, em respeito ao sigilo do paciente. Só que a gente está indo por um caminho muito difícil hoje, né? Que nessas leis
que protege idosos, crianças, mulheres, é o contrário. Inclusive, tem um manual agora do Ministério da Saúde que, se a gente tiver atender uma mulher vítima de violência, o médico tem que ir na delegacia fazer um PO. Mesmo que a paciente não queira. São situações que a gente está vivendo em mudanças que eu acho que o médico fica sempre numa situação muito ruim. Mas eu já vi vários desembargadores dizer em eventos: eu preferia ir preso, se eu fosse médico, do que dizer o que o meu paciente pediu para não dizer. Porque quebra-se uma relação e o médico não tem essa obrigação de dizer. O médico não está envolvido no crime. O médico não está envolvido naquela denúncia propriamente dita. Por que ele deve dizer? São situações, né, que vivemos no dia a dia, mas ele pode ir lá e responder, atender o paciente e atender. O senhor tem alguma coisa a dizer? Não posso dizer. Em respeito ao sigilo profissional. Em respeito ao sigilo do meu paciente. Então, eu ainda acho que é melhor não dizer. O juiz pode pedir prontuário, o juiz pode nomear perito em juízo, tudo ele pode. Por que a gente tem que quebrar essa relação? O paciente tem autonomia, ele pede para não dizer. A não ser quando é uma coisa que você sabe que vai fazer mal à humanidade, ao coletivo, que transcende, que vai pôr em risco a vida de outra pessoa, né? Mas na maioria das vezes não é isso. Aí já cai em outra escala, né? Aí você vai ter que usar o seu bom senso, né? Você não vai proteger um assassino, você não vai proteger um assediador, né? Hoje, assim, eu fiz 5 cassações no CFM num ano. É a pior coisa que alguém pode passar, é fazer um recurso de cassação. Mas todos os 5, eu tenho certeza que foi verdade. Todos foram assédio sexual. E eu tenho certeza que foi verdade, sabe? E cada vez a gente vê mais essas coisas assim que deturpam, né? Que denigrem a medicina, que a gente não acredita, mas acontece. E o prontuário, todos esses casos de assédio, uma coisa importante aqui, quando você pega o prontuário desses colegas que têm algum traço, porque eu acho que isso não é uma coisa normal, né? Eu acho que isso não é questão só de caráter, eu acho que isso é doentio, eu acho que não tem solução. Mas quando você vai ver o prontuário, ele tem o mesmo modus operandi, até a forma dele escrever sobre a paciente é a mesma coisa. Exame físico não tem nada, e todos que eu fiz, nenhum era para ter feito absolutamente nenhum dos procedimentos que eles realizaram. E é muito difícil, sabe? Hoje é um momento muito ruim, né, nesse sentido. Esse a gente já passou. Outra coisa, se o paciente disser para você, eu quero que mande para o Ministério Público, porque ele entrou com ação no Ministério Público, não tem problema. Ele faz uma declaração que quer que entregue. Obviamente, você não vai criar nenhum problema também com isso, não. Né? Se houver uma autorização expressa, Vital, na época de Vital fez um convênio com o Ministério Público, que toda denúncia que envolvia atendimento médico, automaticamente o Ministério Público já botava lá uma folha. E a pessoa já assinava, autoriza o Ministério Público a pedir meu prontuário, os documentos todos. Então, hoje tudo é muito interligado, né? Muito interligado. A gente está vivendo uma situação muito estranha. Hoje o Ministério Público tem vários promotores que todos os dias que tem o conselho fiscalizar condições de trabalho, atendimento em hospital, coisas que foram até da época da pandemia, voltando agora, querendo que a gente fiscalize junto. São instâncias diferentes, na verdade. Eu acho bom, uma vez ou outra, a gente pode coincidir, se complementar, mas eu acho que o nosso papel é um pouquinho diferente. Né? Então, sempre que houver conflito, outra coisa também, consulte o conselho. Isso é muito importante. Sempre, não existe urgência na solicitação do documento, né? Você pode dizer, eu vou consultar meu Conselho Regional de Medicina. Do ponto de vista ético, eu não estou seguro. Então, eu vou. Agora, quando a gente volta para o sigilo, como a Tanásio falou antes para vocês, eu não consigo também. A gente guarda o sigilo,
Da forma que a gente guarda no prontuário, quando a gente vai para a certidão de óbito, coloca tudo. E o homem do cartório sabe, da funerária sabe, o familiar que está junto sabe. É uma coisa assim meio desconcertante, porque você tem muito cuidado em resguardar o seu prontuário, o seu paciente, né? Mas, às vezes, aquilo não vê. Talvez ninguém soubesse que ele era portador de alguma doença, né? HIV, vai estar lá embaixo, né? No final. Vai estar lá. Né? Essas requisições de corpo de delito ao IML, toda vez você pode estar no pronto-socorro, você pode estar numa emergência, você às vezes tem que fazer, principalmente o médico do interior, né? Então, a elaboração dessa requisição do prontuário da polícia, do IML, tentou-se fazer isso. Mas, na verdade, isso não acontece na prática. Nada disso. Isso aqui é uma lei, né? Vocês todos eu acho que devem ter conhecimento, foi de Mário Covas, né? E que já foi um avanço muito grande na época, né? Que o paciente, está vendo, podia a qualquer momento acessar seu prontuário. Ele, se tivesse inconsciente, ele tinha conhecimento das drogas que ia ser utilizada. Isso foi quando ele teve uma neoplasia. E aí isso tudo foi feito. Foram, assim, umas garantias que foram fundamentais e que ele colocou tudo isso no prontuário. Então, de uma certa forma, foi até antes, né, do código, mas foi uma coisa importante. A nossa Constituição, né, que eu acho que é a nossa carta magna e que a gente não pode nunca esquecer, né, que todos são iguais. É difícil até da gente dizer isso, mas todos são iguais para a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, hoje, a dignidade humana, esse termo dignidade humana, nos reporta isso aí. Ao princípio da liberdade, né, da igualdade, da segurança, a intimidade da vida privada, a honra, né? Então, qualquer dano, nós estamos hoje, o médico está hoje, submetido ao Código de Defesa do Consumidor, na esfera civil, penal no crime, não crime doloso, que o médico não comete crime doloso, mas culposo. E na esfera ética, que não envolve nenhum dano, mas que os juízes têm esperado a decisão do Conselho para dar sua decisão final. Quando a gente vai para o Código Penal, você tem aí como também se proteger, né? Você não deve divulgar. Se você divulgar qualquer coisa de alguém e sem justa causa, você também comete um crime, né? Revelar um segredo que, em função da sua profissão, também, a detenção é de 3 meses ao ano, ou multa. A questão não é a pena, a questão não é mais a sanção. Assim como no Conselho, eu também não vejo mais essa representação da sanção como uma coisa tão importante, não. Eu acho que hoje, o que pesa mais para qualquer profissional é a sua reputação. Você pode até nem ser afinado ou receber uma sanção mínima, mas aquilo, dependendo da forma como os outros divulgam, como as equipes que trabalham com saúde divulgam, é desastroso. É desastroso. Então, o que é que eu digo sempre? O que você divulga do seu trabalho, da sua vida ou de qualquer coisa que for, o médico é muito mais, é tão mais aparente que a gente tem dificuldade até de separar as coisas, postagens pessoais de um médico com muitas coisas que ele posta no Instagram do trabalho dele. Nesse período da pandemia, tivemos mais de 20 interdições cautelares de médico por propaganda. Na pandemia, soro, não sei o quê, tratamento curativo, coisas terríveis. Se a pessoa pensar 2 vezes, são médicos jovens, são médicos que querem, de alguma forma, divulgar coisas que nem têm sentido na medicina. Por que será que a pessoa ia querer uma coisa dessa, não é? A gente fica assim pensando, se submeter, mas aí que eu digo, o crime compensa. Porque enquanto ele postou, durante 6 meses, ele ganhou muito dinheiro ali. Então,
Então, ele depois, o processo caminha, ele, 6 meses depois da interdição, ele é julgado, às vezes não, às vezes o processo adia, tira a interdição, ele passa 2, 3 anos respondendo, fazendo tudo o que ele sempre fez. Quando ele for punido, ele vai receber uma sanção mínima, mas e se o caráter dele, se a reputação dele, ele não se incomoda? É muito difícil isso. No Código de Processo Civil, nenhuma testemunha não é obrigada a depor fatos. Está vendo? A cujo respeito por estado da profissão deva guardar sigilo. Então, a gente tem artifícios para a gente se garantir e se resguardar. Agora, eu vejo que o que está constando no prontuário hoje, quando vai, que é solicitado por um juiz, que o perito médico vai analisar, a gente tem que ter em mente que o colega que está lá como perito, se ele aceitou ser perito, ele não vai olhar com bondade para ninguém. Porque o papel dele, o compromisso dele é com a verdade dos fatos que estão lá. Vejo que na defesa, em relação à ética médica, o prontuário, eu já disse, é o documento mais importante e mais verdadeiro que a gente tem sobre o paciente. Então, muitas vezes o que se fala não se guarda. O que se fala se deturpa. E o que se diz é tratado de forma inadequada. Então, é importante saber colocar no prontuário as informações no momento certo, não são as técnicas, não. Eu falo também dos princípios bioéticos, dos princípios da beneficência, não maleficência, no princípio de tudo, de autonomia. O que é autonomia? Autonomia é o princípio da liberdade, mas ninguém tem uma autonomia absoluta, nem o médico tem. Se a gente for olhar, a nossa autonomia, ela está em harmonia com a autonomia do paciente e de seus familiares, porque é um conjunto que vai ali. Então, eu não posso, por conta da minha autonomia, também tomar decisões e colocar no prontuário e achar que vai dar tudo certo. O termo de consentimento, que alguns chamam informado, outros chamam livre, esclarecido, é um documento que não pode faltar, porque a justiça, a nível de conselho, não está taxativo que esse documento tem que ser escrito, não tem nada disso. Porque a relação médico-paciente, ela é tácita, ela é única. Então, subentende-se que se o paciente está com você, ele está confiando. É uma relação de confiança. Mas hoje ninguém pode confiar. Nem o paciente, nem ninguém. Então, vocês têm que, do ponto de vista do mecanismo de defesa, além de que o prontuário será um instrumento dos outros colegas, né? Isso também, hoje, uma segunda opinião tem sido uma coisa muito utilizada, que era muito criticada antes, mas hoje, até para se fazer uma autorização, está se revendo a resolução de órtese e prótese. Por quê? Porque criaram a figura de um médico que vai fazer uma análise, ganhando do plano, né? Para fazer dois médicos darem uma opinião definitiva sobre a questão de órtese e prótese. Aí o que é que está acontecendo? É uma coisa interessante. Aí o plano aceita a opinião, mas o colega não aceita. Aí o colega denuncia o médico que foi, digamos assim, o juiz, assim, quem desempatou, aí ele é denunciado. Então, e aí vai-se no prontuário. Aí no prontuário está lá. Aí está na requisição. Tem muita coisa que está fora do prontuário na saúde suplementar. Isso também é outro problema que se tem. Vocês que trabalham com assistência domiciliar, vocês têm muito mais proximidade com o prontuário do que os outros médicos, a meu ver. Porque há uma necessidade de acompanhamento contínuo muito mais presente, né? Muito mais, vocês têm que seguir muito mais a linha. Porque na maioria dos outros, às vezes, né, o paciente não sabe nem quem é o médico, né? Que está acompanhando no serviço público. Às vezes isso complica muito. Mas eu nunca vi, assim, quem escreve o principal e coloca essas questões nas escolhas com o paciente, nunca acontece nada. Agora, a autonomia sem informação também não adianta nada, né? Não adianta eu querer que o paciente autorize ou não autorize, ou se ele
estiver bem informado. Às vezes, vocês devem lidar muito com o familiar, que eu acho que não é uma coisa fácil. Tem paciente que é dependente do ponto de vista clínico, paciente que já está, às vezes, em fase, né, de cuidados, muito mais do que perspectiva terapêutica, está conversando isso, é preciso se capacitar, porque esses tratamentos fúteis, esses procedimentos que muitos colegas fazem, isso não é ético. Isso está muito bem posto no código e na medicina paliativa, que é uma especialidade reconhecida pelo Conselho. Então, ter a vida a qualquer custo, medicações que não têm mais efeitos nenhum, né? Eu acho que isso é uma parte muito importante para vocês. E isso vai fazer parte exatamente do prontuário. O prontuário é o paciente, né? O prontuário é o paciente, em outras palavras. É ele que vai, de uma certa forma, lhe conduzir e deixar os outros conduzirem. E como eu falei, hoje ele é um instrumento multiprofissional. Então, eu não faço, ninguém faz uma análise quando o médico é denunciado, sem olhar tudo que a enfermeira colocou, não. Eu leio tudo. A gente lê tudo. Lê quem escreveu, lê quem carimbou, lê quem colocou. Porque, às vezes, é um processo. Imagine se eu olho, imagine a justiça como olha. Olha também. Do mesmo jeito que eu olho, e nomeio o perito que também vai olhar. Que também tem que estar preparado, né? Hoje, as ações cíveis me impressionam muito. Acho que teve por incrível que pareça, eu pensei que com a Covid ia ter ações de menor porte, mas eu tenho visto ações que envolvem médicos e hospitais gigantescas. E coisas que não são muito complexas, sabe? E coisas que não são muito complexas. E que vai dar um custo, assim, um trabalho, né, para o hospital como, digamos assim, como parte, é difícil. Agora, acho que o prontuário eletrônico é a grande saída, mas ele também não pode lhe escravizar. Você não pode também se preocupar tanto de preencher o prontuário e não ter a sua parte de humanidades com o paciente. Porque, às vezes, a preocupação é tão grande de bipar a carteirinha, de fazer a prescrição, de olhar, eu digo que eu vivi essa experiência recente agora com meu pai, e os pacientes não conseguem mais fazer um link, nem uma percepção, como se fazia antes, né? Quando chegava a enfermeira, minha filha, que bom, você não consegue mais. Não consegue, virando muito burocratas também, né? Por conta disso. Mas não tenho dúvida que ele foi extremamente importante pela vulnerabilidade de informações e pela perda de informações e de documentos que aconteciam quando a gente tinha aquele prontuário clássico no SAMI, guardado. Quantos prontuários não se perderam? A guarda do prontuário, pelo menos 20 anos, nada mudou. Se for eletrônico, você tem que digitalizar ou ter aquele banco de dados paralelo que você reserve toda a restauração e guarde tudo, mas são 20 anos no mínimo. Não mudou nada. Prontuário não se joga fora, né? Prontuário é uma coisa que a qualquer momento pode procurar. Outro problema do prontuário, que não está aí nessa coisa, mas que é importante. Quando o médico vai a óbito, profissional liberal, e é um profissional que tem muitos prontuários, isso é um problema que é a resolução do conselho, tem uma resolução que diz que é para entregar no Conselho de Medicina. Imagine se o Conselho de Medicina Regional fosse receber. Então, hoje, como é que se faz? Se for um médico que teve algum vínculo público, às vezes a Secretaria de Saúde guarda aquilo como um acervo, né? Outras vezes, a pessoa repassa para outro médico a responsabilidade. A família entende que não deve dar fim, e tem um colega de consultório, né? Então, a família deixa num lugar digitalizado, guardado à disposição desse médico. Mas são situações muito ruins que vão acabar, obviamente, né? Porque com o prontuário eletrônico vai ficar lá guardado e ninguém vai pegar, né? Obviamente, isso é outra garantia que vem por aí, que ninguém vai ter mais esse problema.
Mas até hoje ainda tem essas perguntas, principalmente com médicos mais antigos, psiquiatras, que têm prontuários bem longos de pacientes. Mas, assim, é muito raro o médico responder eticamente por uma questão de prontuário. O que entristece a gente é que, às vezes, a gente vai fazer a leitura e não encontra nada, né, no prontuário. Ninguém nem falou em prontuário. A denúncia é outra, completamente diferente. Mas o que você procura para esclarecer os fatos não está lá. Então, é sempre importante. Agora, acho que o atendimento domiciliar, ele é mais cuidadoso, ele é mais rotineiro, ele é mais diário, ele é mais de horário, ele é mais fácil do que um atendimento numa emergência, né? Do que um atendimento no serviço público, que muitas vezes a gente não consegue nem entender a lógica, às vezes, do prontuário. A gente pega, quando vem aquelas cópias, você não consegue entender do prontuário eletrônico. Tem uma coisa que está no dia, tem uma coisa que está no outro dia que não podia, que é anterior, mas não deveria, né, acontecer isso. Porque deveria ter esse mecanismo de segurança que escreveu, complemente depois, mas não mexa naquilo que está escrito. E a gente sempre percebeu, o médico acha que não, mas a gente percebe, qualquer um percebe. Quando você tem uma denúncia e você vai mexer no prontuário para tentar resolver ou tentar justificar de alguma forma aquilo que o paciente entendeu como uma falha, né? Mas alguns enxertos, aí, alguns resultados de exame que não tinham sido vistos, né? Que tenta colocar, mas um dos prontuários mais complexos de se analisar é o prontuário de obstetrícia, né? Porque o partograma é uma coisa muito difícil. Vamos ouvir agora vocês, se tem alguma dúvida. Podem perguntar, pessoal. A doutora Helena está à disposição. Doutor Ivanildo, levantou a mão ali. Olá, tudo bom? Helena, você falou assim, que tudo que a gente... Normalmente, a gente se atém muito a colocar os dados clínicos quando a gente está escrevendo no prontuário médico. A área de assistência e atenção domiciliar é uma área de muito conflito e tem, às vezes, muitas questões que envolvem o contexto do paciente como todo, as relações sociais, as relações de família e tal. Que, às vezes, é até importante que a gente escreva essas questões. Mas a gente, às vezes, enfrenta uma certa dificuldade porque esse prontuário está ali no poder da família, no poder dentro da residência. Estou falando, lógico, do prontuário físico, né? E às vezes o médico até se limita por conta de escrever muitas coisas que são importantes para ele. Como a gente deveria proceder nessas questões? Porque são informações que são pertinentes e importantes também na condução daquele caso. Não, eu acho que deve constar no prontuário de forma ética, mas deve constar. Deve constar, nesse momento, há uma situação de conflito que estamos tentando avaliar. Eu acho que, de alguma forma, tem que constar, sabe? Eu acho que, colocando da maneira certa, eu acho que tem que, de alguma forma, se aquilo é importante e atrapalha e compromete o atendimento, sim. Não estou falando besteira, né? De você, às vezes, um desentendimento ou uma dúvida, que às vezes tem umas pessoas mais querelantes, né? Que se apegam a algumas coisas. Mas se para o médico aquilo tem importância, ele deve sim colocar. Ele deve sim colocar. De forma que não seja agressiva, nem que questione quem está perguntando ou quem está duvidando, mas que de alguma forma aquele caso deixa uma razão, um motivo para a gente discutir mais que solução na busca do melhor, na busca do melhor para o paciente. Eu acho que sempre é assim, quando a gente escreve, mas que a gente está buscando o melhor para o paciente, aí a gente consegue sair, entendeu? Eu acho que deve constar sim. De forma ética, mas deve constar. Deve constar porque até o paciente deveria saber, até o familiar deveria saber que está
fazendo algo de diferente. Agora, de uma forma que não seja, né, agressiva, querelante, né? Às vezes é difícil. Quando não conseguir colocar, coloca. Se acha que aquilo vai trazer prejuízo para o médico e para o paciente, e a família não entende, deixa a parte, escreve em outro local, traz para o diretor, verbaliza com alguém, né? Mas de alguma forma, alguém tem que saber, de alguma forma, né? Eu acho que é o diretor. Eu acho que o diretor clínico tem que ouvir muita coisa. O diretor técnico, aqui vocês têm diretor técnico. Tudo é ele. Tudo é ele, tá certo. Então ele é 3 em 1, tá certo. Eu acho que às vezes Abre o som, Raimundo. ficar muito ruim, né? Tiver muito medo, se sentir muito constrangido de escrever, faz um relatório à parte e entrega ao doutor Ivanildo, para ele resolver. Se ele pensar. Ok. E se também tiver outra dúvida, consulta também o conselho. Eu estava conversando com ele sobre essa questão da consulta do conselho. Na verdade, uma das coisas complicadas no conselho é que muitas consultas se transformam em denúncia. Aí, quem fez a consulta não quer ser denunciante, nem quer que aquilo siga o trâmite administrativo do conselho. Às vezes, se você não identificar o caso, perguntar é melhor. Não identifica, coloca a situação, se eu tiver um paciente tal. Tem uma consulta que eu estou para responder que é de uma pessoa de um grupo de atendimento domiciliar, que ele diz que foi criado um grupo de WhatsApp e que nesse grupo de WhatsApp se discute casos com enfermagem, com etc., se isso é ético e se pode. E depois a mensagem é apagada automaticamente, ele disse. Ele fala, responde e desaparece aquilo ali. Eu procurei, foi muito parecido no CFM sobre isso. Procurei lá na biblioteca, não encontrei absolutamente nada sobre isso. Mas o que é que eu penso? Eu acho que se um grupo é só de profissionais daquele local, que tem o dever de guardar o sigilo, porque tem o dever de guardar o sigilo, e aquilo de alguma forma termina ali, mas ajuda, eu não vejo nenhum impedimento não ético, porque vai ser não ético quem divulgar, né? Quem terá atitude antiética é quem falhar aí, né? Tem um caso lá no conselho, que é muito interessante, esse aqui do conselho de medicina. O doutor atendeu a paciente numa emergência, numa UPA, com um quadro de obstrução intestinal, por aspas. E aí ele fez um encaminhamento, conseguiu um leito no hospital, e ele fez um encaminhamento grosseiro. Eu não diria grosseiro, mas ironizando. Imagine, no ano de 2021, a gente vê uma criatura, aí botou umas aspinhas, eliminando ascaris pela boca. Eu não sei onde vai na cabeça da pessoa de botar um negócio desse. Chegou para o outro lá, o outro pegou, né? Eita, que interessante esse encaminhamento. É fotografou. Aí botou no grupo dele do hospital. Aí o grupo dele do hospital alguém conhecia o médico que fez o encaminhamento. E aí o médico que fez o encaminhamento denunciou o outro que divulgou. Foram condenados os dois. Né? Aí você veja que coisa tão perturbada, né? Ficou no prontuário dessa moça esse encaminhamento. Porque ficou. Ninguém deu fim, não, ao documento. Quer dizer, ele ironizou, né? Denegriu uma moça humilde, né? Não sabe nem o que está se passando ali direito. O outro que recebe, acha pouco, fotografa e divulga em tudo que é canto. Olha o que o médico hoje faz. E assim foi. Então, e o pior foi isso. Quando teve o processo, ficou lá esse laudo. Para todo mundo ver, o laudo do hospital. O paciente foi operado, submeteu-se à cirurgia e ficou lá. É terrível. São coisas que a gente deve ter cuidado, né, no prontuário. Eu acho que tudo que você faz vai ficar lá.
Então, de uma forma ou de outra, o critério para o encaminhamento, o critério de um relatório de alta, isso tudo é importante, porque isso tudo vai fazer parte do relatório. Ninguém faz encaminhamento de alta sem ficar uma via no prontuário. Nenhum paciente que pede alta a pedido, vai faltar isso lá no prontuário. Não existe alta a pedido, eu não tenho direito de liberar ninguém se eu acho que tem que ficar internado. Mas eu não posso amarrar uma pessoa. Então, eu tenho que fazer constar. A pessoa, não é para isso, a pessoa não aceita o tratamento, vai levando o resumo de alta, com todas as orientações, está ciente do risco que está correndo, mas a gente não pode amarrar ninguém. Não pode. Outras dúvidas, vem muitas dúvidas assim. A gente coloca no prontuário, quando um paciente, alguns pacientes, né, fogem um pouquinho da rotina, né, são muito grosseiros às vezes, né, no tratar, e às vezes a gente continua acompanhando aquele paciente, às vezes a gente contorna no momento a situação, coloca ou não coloca, porque o prontuário é do paciente, ele vai ler, e é nisso que ele pergunta, um dia ele vai ler. Eu acho que deve ser colocado de forma ética, no horário tal, no dia Até tal. para não agravar. Até para não agravar mais a situação. O povo diz que foi superado, e se não for superado, você não tem a obrigação de ficar com o paciente, né? Você tem que garantir a assistência dele, mas com objeção de consciência, se for incompatível o desentendimento, você não é obrigado a ficar. Você não é obrigado a ficar, a não ser que você fosse o único médico da empresa. Você não é o único médico da empresa. Então, você passa para outra pessoa. Por quê? Porque não há mais condições de oferecer um tratamento a essa pessoa. Né? Não há mais condições de tratar. Eu acredito que o atendimento domiciliar é uma coisa assim muito próxima. Eu digo porque assim, né? Quem tem idoso em casa vê, né? Mesmo quem não é médico, meus irmãos, as pessoas que não são, esse cuidado de quem entra na casa da gente, de quem entra na vida da gente todo dia, né? Porque meu pai é idoso, mas ele é lúcido. Então, ele sabe dizer, essa profissional eu não achei boa. Ele nunca se queixou de ninguém, é uma pessoa muito tranquila, um paciente muito bom. Mas, às vezes, né, nesse contexto do aproximar, o médico do atendimento domiciliar, ele fica mais próximo. Eu acho que ele fica mais próximo da família, da pessoa. Tem que ser bom, tem que ser uma relação muito boa, porque senão fica muito difícil. Agora, às vezes, tem muitos médicos no contexto, né? Tem você do domiciliar, tem um geriatra, tem um neurologista, né? Tem, às vezes, esse contexto de todo mundo é mais complexo. Mas eu acho que hoje, com o prontuário de vocês tem que ler, né? Tem que ir, mas eu tenho certeza que também, por exemplo, hoje, toda a fiscalização do conselho é feita todinha no tablet. Então, você vai numa unidade, você não leva mais papel nenhum, o relatório sai pronto. Então, eu acho que a tendência é sempre evoluir com a tecnologia, né? Não é achar a tecnologia ruim, mas ela também, ela não pode nos tirar a condição de médico, porque senão nós vamos virar meros técnicos, né? Eu acho. Ninguém tem dúvida. Mecanizado. Né? Mecanizado, né? Robotizado. Quem é que tem dúvida que determinadas avaliações são capazes de dar um diagnóstico muito mais rápido do que uma anamnese demorada? Isso é verdade. Mas as escolhas, né, do paciente, os caminhos que o paciente traça, eu acho que o médico tem uma importância que nunca será substituída, a meu ver. Mas é nessa relação aí que tudo está. E a responsabilidade do prontuário, como é um documento médico, é do médico, não é presumida. Tudo que está escrito ali foi você que escreveu, você se responsabiliza. Isso também é uma outra coisa. Então, todo complemento ao ato médico é de minha responsabilidade. Ou seja, escrevam. Escrevam, coloquem. Escrevam. Será sempre a defesa do médico. É o documento que pode ser utilizado em defesa do médico. E o termo de consentimento,
se algum paciente tem diretiva antecipada da vontade. Essa diretiva antecipada da vontade não precisa ser um documento também registrado em cartório, não. O paciente, às vezes, diz algumas coisas que ele não quer que faça em determinados momentos. Ele diz, deve constar no prontuário. Na minha evolução de hoje, o paciente verbalizou de forma consciente que não gostaria de tais e tais procedimentos. Eu acho que tudo isso tem que constar. É difícil, porque familiar é difícil, né? E eu não sei para que a gente está assistindo isso. Quem está falando? Alô? Eu quero fazer uma pergunta. Foi não. Pode falar, Mariana. Só um instantinho que eu estou tentando aqui. Pronto. Veja só, doutora Helena, geralmente a gente chega nas casas e os pacientes são os pacientes já crônicos que não tem mais indicação de reanimação, né? Só de paliação. E assim, eu sempre fico com medo de como evolui isso no prontuário. A senhora teria alguma orientação, como a gente escreve, que a gente já chega num paciente já parado e não tem indicação de reanimar, como é que a gente escreveria isso no prontuário? No Brasil, a gente não tem nenhuma normatização para não reanimar, certo, Mariana? Mas como é que a gente orienta? Como foi colocado, eu já vi várias vezes isso em vários prontuários do hospital. Paciente em estágio... A gente já bota antes de acontecer. Paciente sem perspectiva terapêutica, conforme consta no Código de Ética Médica, não há indicações de tratamentos fúteis, paciente terminal, né, paciente terminal, e coloca que não tem indicação de reanimar, não tem indicação médica de reanimar. Mas o Brasil não tem a resolução ainda, não tem o normativo de não reanimar. Você sabe que nos Estados Unidos tem um normativo. Já fica no prontuário do paciente, na cama, ordem de não reanimar. A gente não tem isso. Aqui o que é que se usa? Se parar, parou, né? Usa muito isso. Esse paciente se parar, parou. Não, eu acho que deve escrever o correto. Paciente terminal, sem perspectiva terapêutica, sem indicação de reanimação. Que isso é uma questão de dignidade. Agora, a família, às vezes, insiste muito nisso, né? É uma situação meio delicada. Mas quando a gente tem consciência e que o paciente já não tem mais nenhuma perspectiva, se o diagnóstico estiver correto, eu acho que deve colocar. Deve colocar. E deve enfrentar. Porque é digno, né? Eu acho que isso aí é dignidade. Você reanimar um paciente que não tem mais perspectiva nenhuma, existe um fim, né? Esse fim chega. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida, doutor Ivanildo? Não, eu só pegando a pergunta que Maria Helena fez, que Maria Helena colocou, e lembrando de um fato recente, tem mais ou menos um ano, de uma paciente nossa, que a família era muito, vamos dizer assim, muito cri-cri, apesar de ser um pessoal diferenciado, muito educado, e eram muito dedicados à paciente. A paciente tinha 100 anos. E no dia que ela morreu, a única reclamação que ela fez do serviço foi porque a médica, quando chegou lá, não tentou reanimar. Então, veja, o que isso traz para a gente, eu acho que é muito no sentido de que a gente precisa cada vez mais, antes do fato se concretizar, trabalhar muito a questão da finitude, a questão da avaliação com esses pacientes, né?
porque você querer reanimar uma paciente de 100 anos, mais de 100 anos, entendeu? E era a reclamação que ela tinha do serviço, porque quando a médica chegou, o paciente já estava em óbito e ela queria que a médica fosse reanimar a avó dela de 100 anos. São essas situações que a gente vive no cotidiano da atenção domiciliar. Mas isso tem que ser trabalhado antes, é como eu digo, a informação, falando o tempo todo, explicando, a evolução vai mostrando, né? Acho que é Marta ali, né? Marta? Oi, sou eu. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Maria Helena. Deve constar em prontuário que a família não, assim, não, tem a diretriz de não reanimar o paciente? Deve constar em prontuário? Pode constar, sim. Pode constar. Mesmo? Pode dizer que já conversou, que a paciente não tem mais condições de opinar e que a família, de forma conjunta e unida, entendeu por não reanimar. Pode sim. Isso ajuda. É a autonomia, né? Quando a pessoa perde a autonomia, os responsáveis também ajudam nesse sentido. Nem sempre a pessoa consegue verbalizar ainda quando tem condições, né? Nem sempre. Uhum. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Maria Helena? Eu tenho uma pergunta de volta, justamente por um acontecido que foi esse plantão, da sexta para o sábado. Veja só, eu fiquei 2 horas na casa de uma paciente, que realmente era uma paciente já de Alzheimer, não tinha indicação de reanimar, mas a paciente estava em insuficiência respiratória, estava sofrendo, você via que a paciente estava usando musculatura acessória, e eu fiz a morfina de ataque para ela e prescrevi a morfina em bomba. E a filha dela não queria fazer, disse para não fazer nada, até inclusive ela já estava fazendo antibiótico, Rocephin, só vou associar a azitromicina para ver se ela dá uma melhorada. Ela falou, não quero fazer nada, nem a morfina, nem nada. Eu falei, olha, eu não posso fazer o procedimento invasivo como a senhora não quer, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. Se a senhora não quiser fazer, a senhora vai informar a técnica, ela vai registrar em prontuário e está registrado. Essa conduta foi a certa? Eu devia fazer algo mais? Não, está correto, Maria Helena, é isso mesmo. Você agiu com o melhor da sua competência técnica e no melhor para a saúde do paciente naquele momento. A família não aceitando, ela vai lá para a IVA técnica, mas o médico deve prescrever, sim. Está correto. Está correto. Certo, obrigada. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Essa é uma oportunidade ímpar. Ok, então. Nós agradecemos à doutora Helena essa honrosa visita que ela nos fez. Eu que agradeço. E o doutor Rivanildo quer falar alguma coisa? Fica à vontade, Carlos. E você está bem, doutor Rivanildo, viu? Diretor e conselho regional. Então tá bom. Estamos encerrando, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. E um abraço e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sempre gosto de deixar um mínimo. Mas não, um mínimo. Espero que você goste de orquídea. É o que gosta, né? Quem não gosta de orquídea? Orquídea é tão linda. É isso.